Bom, o próximo painel é Commodities, a volatilidade de preços na nova ordem geopolítica. Então, eu convido ao palco Henrique Snitkovski, diretor executivo da LDC, Marcos Thieme, CEO da Caramuru, Adriano Baraúna, presidente do Grupo Cereal, e para moderação, Marco Viana, sócio do BTG Pactual. Um ótimo painel a todos. Bom, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, encontrar tantos parceiros e amigos e poder falar um pouco mais do agronegócio. Inclusive, nesse painel, é super interessante que a gente tem aqui vários parceiros comerciais, tanto na ponta de fornecedor quanto de cliente. E vamos falar de um tema que acho que tem chamado a atenção de todos na questão geopolítica. A gente tem vivido cada dia uma nova história. O Twitter ou qualquer outro meio de comunicação tem chamado bastante atenção. E, por isso, eu queria começar trazendo essa dinâmica de tensão geopolítica, seja desde a guerra na Ucrânia, hoje a gente está tendo tensão no Oriente Médio, Índia e Paquistão, tá certo? Tem afetado bastante os fluxos comerciais e a volatilidade do preço de commodity. Como é que cada um de vocês tem incorporado isso nas respectivas empresas e tem administrado esses riscos globais, seja na estratégia de originação, de trading e de logística? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Casa cheia. Obrigado pelo convite ao BTG Pactual. É uma honra estar participando aqui com os colegas nesse painel também. Mas até para quebrar um pouco do protocolo aqui, hoje eu cheguei cedo, estava cedo aqui com todo mundo, e vi muitos produtores aqui de algodão, né? E o estado do Mato Grosso tem uma história incrível no algodão, né? E todo produtor de algodão também é produtor de soja e milho, né? O inverso não é verdadeiro. O algodão é uma cultura de capital intensivo, precisa de maquinário próprio, específico, mas é uma grande honra estar aqui, rever grandes amigos de longa data. Inclusive, eu, quando ingressei nessa carreira, em 99, entrei como trainee, e aí, em 2000, fiz meu primeiro negócio de algodão aqui no Mato Grosso e encontrei com produtoras aqui, né? Então, você vê, passaram 25 anos, a gente continua pagando caro, né? Porque está aqui, está feliz, está bem, está dando certo, e é assim que as coisas funcionam. Mas, quando a gente fala em tensões geopolíticas, até medidas protecionistas e mudanças, né, nessa dinâmica de mercado, a gente não pode esquecer que esses movimentos, na realidade, eles desafiam e eles distorcem os fundamentos de oferta e demanda que a gente está acostumado a ver, né? E muitas vezes eles também ajustam a matriz de exportação e importação dos principais países. Então, as coisas mudam. Por mais que você esteja apoiado naqueles fundamentos, imaginando que as coisas vão acontecer como planejado, como esperado, esse tipo de medida protecionista ou geopolítica, ou até mesmo uma construção de um estoque estratégico, muda completamente a dinâmica do mercado. Pode gerar incerteza, né, pode gerar mais risco, pode aumentar a volatilidade, né? Não eventualmente a volatilidade diária, porque se a gente passa por um período, por exemplo, como a gente está agora, né, de indefinição, de incerteza em relação à guerra tarifária, existem alguns mercados que a volatilidade, pelo contrário, ela até reduziu, né? Os mercados passaram a operar mais da mão para a boca, né? São mercados que têm menos visibilidade, menos ambição, menos vontade de tomar grandes posições. Então, e ficar até, eventualmente, mais suscetível a grandes movimentos, né? E o risco também está aí. Então, quando a gente olha, e eu vejo dentro de casa o papel de uma empresa global como a LDC, ele passa a ser mais importante, é fundamental nesse momento, porque com uma presença nos principais países produtores e também com a presença nos principais países consumidores, em momentos de tensão, o nosso papel está para assegurar esse fluxo desse comércio e regular até que
a oferta e demanda possam se equilibrar e acalmar, independente de uma intervenção ou de uma tensão geopolítica. Além disso, não só os fluxos comerciais, mas inúmeros mecanismos de hedge, como a gente chama de proteção, de preço, de prêmios ou de bases, ao longo desse percurso, porque você carrega fluxos de uma magnitude significativa, né, e ao longo de um tempo necessário para você poder readequar, corrigir, reequilibrar esses mercados. Uma outra forma até da gente enxergar esse processo de uma maneira talvez um pouco mais simples, deixando um pouco a tensão geopolítica e comercial de lado, é o papel fundamental que a empresa tem em prover liquidez, né, o funding, o financiamento direto ou indireto, em momentos totalmente distintos, tanto para a produção quanto para o mercado consumidor, independente de uma tensão ou de uma guerra comercial. Você pega o exemplo, os produtores, quando estão fazendo o seu planejamento da próxima safra, o planejamento de plantio, as compras de insumos, que decisão vai ser tomada, essa ferramenta, essa possibilidade que o Brasil tem, inclusive, como um produtor de grande escala, de vender 1 ano na frente, 2 anos na frente, proteger os seus custos fazendo esse hedge natural, é muito importante. Então, o papel fundamental de uma empresa para poder equilibrar esses momentos distintos e poder reequilibrar também as entregas em mercados disruptivos passa a ser ainda mais fundamental numa situação como essa. Marcos, Adriano, como é que vocês têm visto isso? Bom, primeiro eu queria agradecer em nome da Caramuru, o convite de estar aqui hoje nesse painel. Também vou quebrar o protocolo. Eu comecei minha carreira no BTG, na época do Pactual, não era nem BTG, fazendo aí todo o acompanhamento da operação de pré contra DI, do Esteves e do Salute, indo lá e falar, você passou o limite. Mas hoje eu vejo como é importante também a formação que a gente tem, e quantas pessoas vocês já formaram que estão em diferentes setores, e graças a Deus estou aqui no agro há um bom tempo, podendo aí desfrutar do setor que mais cresce no Brasil. 25% do nosso PIB está aqui. É o agro que move. Então, muito bom estar nesse painel e estar também podendo participar dessas discussões. Do lado da Caramuru, a Caramuru, para quem não conhece, é uma processadora, diferente um pouco da LDC, porque vocês fazem o trading, nós não. A gente exporta um pouquinho de soja, mas basicamente os 2 milhões e 100 mil toneladas que a gente origina de soja, a gente processa, produz biodiesel, farelo, SPC, que a gente manda para a Noruega, lecitina, glicerina destilada. A gente tem uma gama de portfólio de produtos que a gente faz, trazendo valor agregado para a produção no Brasil. Então, pegando o gancho aqui, eu acho que a gente olha de 2 formas. Primeiro, a gente tem que pensar do lado financeiro da liquidez. Quando a gente olha essas disrupções geopolíticas, o que isso impacta para a sua liquidez, ou para a nossa liquidez no negócio? A gente vai conseguir captar recursos? Tem funding disponível? Porque nós precisamos, na Caramuru, ir para os bancos nos financiam, e a gente vai, compra soja, esmaga soja e devolve. E nesses últimos anos, o que nós temos feito é entrado mais no mercado de capitais. Então, o que eu brinco lá na Caramuru é que antes a gente tinha um bolso só, era o bolso dos bancos. Agora já tem outro bolso, que é o bolso dos mercados de capitais. E eu acho que essa é uma análise muito importante para fazer, porque tem hora que os bancos estão dando dinheiro e estão segurando um pouco mais, tem hora que o mercado de capitais não está tão ativo, por conta de taxas de juros muito altas, o que a gente está vendo agora, taxas a 14,75, vamos pensar, você vai fazer um CRA, Poxa, quanto vai te custar esse CRA? Talvez você possa emitir lá fora, o mercado está aberto lá fora. Então, do nosso lado, no esmagamento, a gente olha muito para isso, a liquidez, o acesso a funding. E do lado da commodity em si, quando a gente maximiza o nosso resultado, é quando a gente faz o nosso crush margin, ou seja, você está comprado em dólar, vendido em óleo e vendido em farelo, porque a gente vende óleo e vende farelo. Então, o que a gente olha muito lá na Caramuru são esses movimentos e quanto isso pode impactar o teu crushing. Se ele vai está com uma expectativa de ficar mais negativo lá na frente, o que a gente faz é antecipar um pouco mais o nosso crushing. Então, esse ano a gente tomou a decisão de estar um pouco mais acelerado, fazer um crushing antecipado. Você vai recebendo a soja e vai fazendo o crushing antecipado, para que você minimize, para que a gente minimize um pouco desse impacto. O crushing estava bastante positivo no começo do ano, e aí toda essa confusão do Trump trouxe o crushing um pouco mais para baixo. E tem toda uma outra questão que a gente pode adiantar um pouquinho depois nela, é o que vai acontecer com o programa de biodiesel lá.
nos Estados Unidos, que é uma grande questão, porque isso impacta no crushing. E hoje o que a gente está vendo é que o óleo é que está puxando o crush, né? Antigamente era o farelo e é o óleo. Mas do nosso lado, como processador, essa é a nossa principal preocupação. É como a gente consegue capturar esse valor agregado tanto na bolsa, lá em Chicago, que é onde a gente tem os instrumentos para fazer, e também no nosso processamento, né, naquilo que a gente agrega de valor acima do que é o crushing lá de Chicago. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer para mim estar aqui com vocês, na presença aqui do Henrique, do Marco. Obrigado ao BTG por ter me convidado, né? Eu faço parte de uma empresa familiar, o Grupo Cereal. Somos parceiros, como vocês falaram. Também vou quebrar um pouquinho do protocolo para falar para alguns aqui que talvez não conheçam o Grupo Cereal, lá do estado de Goiás. Apesar de ter visto aqui bastante amigos, tanto de lá quanto de outros estados, mas a Luiz Dreyfus e a Caramuru já estão presentes aqui no Mato Grosso, então talvez a maioria já os conheçam mais do que o Grupo Cereal. Também somos uma agroindústria, uma empresa, como eu disse, familiar, que está há 45 anos atuando no estado de Goiás. Nós atuamos desde a originação de grãos, através do barter, através de armazenamento, né, da padronização desses grãos, através de unidades armazenadoras. Processamos os grãos produzindo farelo, óleo, transformamos em biodiesel esse óleo que nós produzimos, temos ração animal e comercializamos, né, bastante aí grãos, principalmente soja e milho, também com vocês do BTG que estão nesse mercado junto conosco. O que os meus amigos falaram aqui sobre a volatilidade é tudo que vocês estão vendo hoje em dia, né? Mas isso, eu acredito que é já inerente ao nosso negócio agro. Talvez a gente acaba esquecendo, porque são tantas novidades que acontecem todos os dias, mas nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Que é mais volatilidade que isso? Uma pandemia que fez com que o dólar disparasse, que fez com que as commodities subissem, depois caíssem, não sabíamos o que ia acontecer na manhã, mas tudo isso são ciclos que sempre vão acontecer. Até tenho orgulho de estar aqui a presença do meu pai, Evaristo, e ele diz isso no livro dele, O Grão de Sonho, né, que tudo é cíclico e a gente precisa estar preparado. Então, nesse contexto, para que nós possamos estar preparados e ajudar principalmente o nosso principal cliente, que é o produtor rural, nós buscamos essa diversificação que eu acabei de falar. Que essa diversificação e essa estruturação, através de ter os armazéns, de você fazer o barter, você ter capital para poder comprar esses grãos no momento adequado, no momento em que o produtor precisa comercializar. Então, ter todas essas oportunidades é muito importante num mundo tão volátil. Vão haver momentos em que é muito melhor exportar os grãos, vão haver momentos que é muito melhor processar tais grãos. É óbvio que eu, particularmente, sou muito a favor da agregação de valor, né? Mas a gente sabe que tudo isso são momentos. E nós temos de estar preparados para cada um desses momentos. Às vezes o produtor não quer vender o grão, não é o momento, ele sente que tem uma oportunidade melhor ali na frente. Então, quando isso assim acontece, nós temos nossas unidades armazenadoras para que ele deposite esses grãos e ali espere o momento adequado para ele comercializar. Quando ele quer comercializar mais rápido, nós podemos comprar de maneira futura, através dos hedges, e todas essas operações são feitas com muita segurança. O que nós buscamos, e isso eu tenho certeza de todos nós aqui, é estar extremamente travados, ou seja, não ter risco. Tudo que se compra, vende, porque, como o próprio título do nosso painel diz, as oscilações são imensas. Não, perfeito. E eu acho que é um grande orgulho para as 4 companhias aqui serem agroindústrias e estarem, de fato, investindo bastante na produção aqui no Brasil. Mas entrando num tema cíclico, e aí vou dirigir ao Henrique, depois, logicamente, tocando mais no biodiesel com vocês dois, mas a China foi, tá certo, nos últimos anos, o grande motor de crescimento da demanda por grãos. E, recentemente, eles têm anunciado cada vez mais a busca por autossuficiência. Nessa linha, Henrique, você acredita que o crescimento continuará vindo da China? Tem outros parceiros do Sudeste Asiático, tá certo, que poderão suprir isso, ou vai ser a industrialização de produtos aqui no Brasil que vai permitir absorver o crescimento, tá certo, e os ganhos de produtividade que o Brasil tem colocado?
Marco, eu não acho que é ou, eu acho que é e. Eu acho que é um complemento. A realidade é, se a gente olhar o déficit da China, falando em soja, né, que é a diferença entre o que o país produz e o que o país consome, a gente está falando de uma necessidade de importação de pouco mais de 100 milhões de toneladas. São duas produções do estado do Mato Grosso, ou uma produção cheia no estado do Mato Grosso e uma produção cheia na Argentina como país. É um número estruturalmente muito grande, é muito grande. Óbvio que, no tempo, eles querem reduzir essa dependência e essa exposição tão grande com a necessidade de importação. Eu acho que, talvez um pouco com ganho de produtividade, consolidação, reorganização de áreas, mas acho que esse é um passo menor, esse é um passo pequeno, acho que a escala não vem por ali. Mas vem também por mudanças na política de controle dessas importações. Né? Por exemplo, uns anos atrás, a China carregava estoques estratégicos na reserva de 5, 6, 7 milhões de toneladas de soja. Esse estoque subiu para 10, 15 milhões de toneladas. Todo mundo falava, opa, já mudou de patamar, está bem diferente. Hoje a gente fala em 30 milhões de toneladas, mais ou menos. É praticamente 1/3, quase, da necessidade de importação do país. Existem outras formas também deles reequilibrarem, diminuírem essa disposição? Sim, tem as discussões da incorporação do farelo de soja na ração animal, e isso poderia, talvez, abrir portas para outros tipos de produto também, para trazer equilíbrio. A gente sabe que, no final do dia, tudo vai estar relacionado a uma disponibilidade na oferta e preço. Mas quanto mais flexibilidade eles tiverem, menos dependência de um produto exclusivo, melhor, eles vão buscar esse caminho. Ainda assim, nos próximos anos, a China mantém esse papel central como o principal importador pela magnitude que é o mercado. Outros parceiros, outros mercados no Sudeste Asiático vão continuar crescendo. América Central e até aqui mesmo no Brasil, precisam continuar crescendo. Eu também sou a favor da geração de valor. É importante. Nós estamos fazendo isso como empresa também. Isso faz com que o próprio produto ele busque diversificação nessa distribuição, que é muito importante. Hoje a gente está no momento que a gente tem uma dependência enorme de um país consumidor, da mesma forma que eles têm uma dependência enorme de um país produtor. E até aí está tudo bem, porque a gente está resolvendo essa relação de uma forma bastante equilibrada. Mas é importante que tenham esses investimentos e a geração de valor, a agregação de valor em outros mercados potenciais, também dentro do Brasil, para que a gente possa ter outros caminhos de distribuição. Então, eu acredito que a fórmula vai ser a soma desses 3 fatores, não um ou outro ou outro. Eu acho que eles vão acontecer, talvez não na mesma velocidade, no mesmo tempo, mas eles vão acontecer. Perfeito. E exatamente agora, entrando num desses ous, que no caso aqui é a indústria de biodiesel, e vou fazer essa pergunta para você, Marcos e Adriano, porque a indústria tem entrado num certo embate sobre inflação, questão do preço dos alimentos, e como é que essa busca por eficiência energética compete, tá certo, com esse regime inflacionário. E se isso colocaria, então, em discussão a mistura, o mandato, qual o tanto de biodiesel que a gente deveria ter. Nessa linha, como é que vocês veem o equilíbrio da indústria? A gente teve o painel mais cedo falando de biocombustível, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois, o equilíbrio entre inflação e combustível eficiente e sustentável. Bom, eu já ouvi esse debate muito, porque eu venho do setor de açúcar e etanol. Fiquei lá quase 10 anos, e numa empresa francesa, então, ainda mais ouvindo isso dos europeus. Quando a gente pensa na soja, vamos só lembrar, quando a gente esmaga a soja, 79% vai praticamente a farelo. 19%, vem para arredondar, 20% é óleo. Então, não tem esse debate. Não tem. O que a gente faz com esse óleo? A gente pode processar esse óleo para fazer óleo comestível. Óleo comestível, a gente só consegue absorver 20% desses 100 que sobram aí, do óleo todo. Então, é muito pouco que a gente consegue absorver para alimentos.
A gente brinca lá, quando a gente fala com investidores de fora, que todo mundo está comprando air fryer no mundo inteiro, né? Então, essa demanda por óleo vai cair mais ainda, o óleo comestível. Para onde se destina esse óleo? É o biodiesel. Não tem outro destino. E é natural, né, que a gente faça isso no Brasil. E quando a gente olha para o programa que foi criado no Brasil, ele foi muito inteligente, porque na soja, você consegue, eu brinco que é o ISD na veia. Agora a gente tem uma governança regulada por lei do combustível do futuro, né? A gente tem aí, estamos em 14 agora, mas vamos para 15, se Deus quiser, 16, você vai para 20, 25, o etanol tem em 30, 35, tem uma lei, o G, regulação. Tem o ambiental. Poxa, para a gente poder originar, a gente tem que cumprir com o nosso Código Florestal. A gente tem as nossas próprias leis que são muito fortes no Brasil. E tem o social, que muita gente não fala, que é a agricultura familiar. No biodiesel, dentro dos biocombustíveis como todo, o etanol e o biodiesel. O etanol você não tem agricultura familiar. No biodiesel a gente tem que originar da agricultura familiar, porque faz parte do programa, né, do combustível, do RenovaBio, do selo social. Então nós precisamos também adequar a essa questão, né? E as pessoas esquecem disso. Elas sempre ficam nesse debate food versus fuel. Inclusive, há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu estava na Europa fazendo um painel lá com os produtores de supermercados, de frangos, e as pessoas que compram ração, as empresas, e eu falei isso lá, né? Falei, olha, quando vocês estão comprando o farelo do Brasil, vocês também estão comprando um projeto social. Aí tinha um monte de ONG lá, depois vieram conversar comigo, mas como assim? Pois a gente ajuda a agricultura familiar, e o quanto um agricultor familiar ganha no Brasil é muito pouco. Então, isso ajuda também a questão de você deixar as pessoas no campo. Então, não é só uma questão, entendeu, do food versus fuel, é muito mais amplo esse programa que a gente tem aqui no Brasil do biodiesel, né? E a gente tem que verbalizar isso e falar cada vez mais para as pessoas entenderem. Então. Bom, complementando, primeiro, todos nós aqui temos de entender o quão importante é o biodiesel na formação do preço da soja. Então, a princípio, pelo menos aqui dentro dessa casa do agro, né, nós precisamos ter essa consciência que hoje o biodiesel é um dos principais fatores de valorização desse grão. Segundo, nós precisamos ter sempre um norte. Nós, como indústrias aqui, não vamos investir em algo que, porventura, amanhã não vai ter demanda nenhuma, né, que não precise mais do biodiesel. Apesar que foi falado aqui no painel mais cedo o quanto o biodiesel ou os biocombustíveis são importantes, porque nós não produzimos gasolina suficiente, diesel suficiente, fóssil, para atender toda a nossa demanda. E, além disso, nós estamos industrializando isso no interior do país, agregando valor no interior, gerando empregos em todas essas cidades do interior. E o quanto nós não estamos economizando aí de frete, de combustíveis importados que chegariam em nossos portos até virem aqui para esse interior. Então, é importante que nós tenhamos um norte, que é o que a lei do combustível do futuro nos deu, para que nós possamos seguir sempre, né, crescendo. Afinal de contas, se todos nós sabemos que o que manda é a lei da oferta e da procura, quanto mais indústria, quanto mais biodiesel a gente for capaz de produzir, mais estável será o preço desse produto, certo? Então, ele vai influenciar menos na inflação, por exemplo. Com relação a alimentos, é o que o Marcos acabou de falar, né? 80% da soja é proteína. E quanto mais biodiesel se faz, através do óleo de soja, que é a principal matéria-prima, mais farelo se fará. E quanto mais farelo, mais ração animal e mais competitiva será essa ração animal. Consequentemente, a proteína animal, né, vai ser mais barata também. Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem de estar unidos, porque, às vezes, também, o que eu percebo é que não há uma certa união total de nós que estamos todos influenciados por esse ponto, né, por o biodiesel em si, ou por o etanol, que seja de milho, da cana-de-açúcar, o quão importante ele é para nosso negócio, que talvez, né, e já está cada dia sendo mais, ele influencia até mais do que a própria proteína de farelo, em relação aos preços, de tanto que o mundo tem buscado essa visão sustentável, né, do meio ambiente, e isso não só no Brasil, no exterior e tudo mais. Eu acho que, indo mais específica a pergunta, que
há momentos pontuais em que, às vezes, o preço do óleo disparou, e por isso o biodiesel também, e hoje, até a título de informação, acho que 90% do que nós comercializamos de biodiesel hoje é uma função do preço do óleo, ou seja, ele está literalmente atrelado, subiu o preço do óleo, sobe o preço do biodiesel, e nem sempre é por culpa do biodiesel, às vezes é por culpa de coisas internacionais, alta do petróleo, alguma demanda maior de biocombustíveis nos Estados Unidos. Então, são coisas que acontecem no mundo inteiro. E no mundo inteiro, eles ajustam. Já aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo agora no Brasil, ou seja, nós já estaríamos com 15% de adição em março, porém, nós estamos ainda com 14%. Mas agora já é hora de olhar, porque o óleo já baixou bastante de preço, já está mais competitivo, é hora de a gente voltar à normalidade, aquilo que estava previsto. Então, eu acho que a gente tem uma boa lei, são 1% de crescimento a cada ano aqui no Brasil, até nós atingimos 20%, estando em 15%, não está ainda, mas tomara que ainda esteja esse ano, e a gente tem essa capacidade de modular à medida que alguma questão inflacionária apareça no nosso setor, e eu acho isso muito certo, e eu acho que, nesse sentido, nós estamos caminhando bem. Posso dar só mais uma informação que eu acho que é importante, né? Quando a gente pensa no etanol, eu acho que o Brasil está na dianteira do mundo, né? Porque a gente tem os nossos carros flex aqui, que todo mundo conhece e já se provou. Quando a gente pensa no biodiesel, eu gostei muito dos dados que o Dumoncel deu no painel, porque ele deu vários dados de esmagamento, de industrialização, mas acho que a gente devia olhar para a Indonésia, como exemplo. Porque lá a mistura já é 35%, eles estão pensando em levar para 40% e subir para 50%. 50% de biodiesel no diesel. Então, por que o Brasil não pode seguir essa rota? Eles já estão fazendo, e lá é óleo de palma, que é muito mais problemático, né, com relação a questões ambientais. Então, tem um caminho a ser traçado, eu acho que só tem que ter consistência. E complementando, por que nós estamos falando tanto de biodiesel? Tem tudo a ver com a volatilidade. Se nós tivéssemos um programa maior, essa volatilidade para o produtor, no final, seria menor. A indústria precisa ter segurança de fornecimento. Esse lado que, quando eu falei na primeira pergunta sobre, às vezes a gente vira para o trade, às vezes a gente vira para processamento, essa questão, o trade, ele oscila mais. A indústria não, você tem uma questão de preço mais fixo, porque ela precisa garantir isso. Tanto que no segundo semestre, geralmente, as indústrias estão pagando mais ao produtor. Então, isso é muito importante, é um dos pontos para reduzir a volatilidade aqui dentro para nós. E só um detalhe, nós já temos lá no Grupo Cereal caminhões da Scania rodando 100% a biodiesel, 100%. Eles foram fabricados só para rodar com biodiesel. Não, isso é uma ótima notícia e nós todos torcemos para esse aumento de mistura aqui, com certeza. Mas, tocando nesse ponto que você trouxe da originação, que essa cadeia se inicia no produtor, e é impressionante observar o crescimento que o produtor brasileiro vem entregando em termos de produtividade e colocou o Brasil como pilar central da segurança alimentar e energética, dando sequência aqui à discussão que a gente teve do biodiesel, no mundo. Nesse contexto, vocês acreditam que existe ainda espaço, tá certo, para o produtor continuar aumentando a sua eficiência, tá certo? Batendo recordes e recordes de produtividade e, principalmente, os preços atuais, como é o tema do nosso painel, justificam ou incentivam, tá certo, esse movimento de ganho de produtividade agora? Bom, todos são originadores aqui, tá então... Bom, tá bom. Eu vou começar para facilitar o caminho dos colegas aqui depois. Não precisa ir muito tempo longe atrás, né? Vamos lembrar que a safra brasileira de soja não chegava nem a 100 milhões de toneladas. A produção brasileira de milho era uma produção exclusivamente para o mercado interno, nem se falava em exportação. A produção de algodão, aproveitando que a gente está aqui no Mato Grosso, as 3 principais culturas, nos anos 90, o Brasil chegou a ser, num determinado momento, o maior importador de algodão do mundo. Não produzia nem para suprir a demanda da indústria local. Hoje o Brasil é o maior exportador do mundo, passou os Estados Unidos, olha que loucura. Então, a gente vê a força desse crescimento
com os números que a gente tem hoje, né, a gente está falando aqui abertamente, safra de soja de 170 milhões de toneladas, né, maior produtor, maior exportador do mundo, o milho potencialmente passando de 130 milhões de toneladas, né, suprindo o mercado interno, exportando, né, terceiro maior produtor, eventualmente aí segundo exportador, quem sabe, se esticar um pouco mais, o Brasil também passa os Estados Unidos, vira o maior exportador de milho em breve, né? O próprio algodão, como também um grande produtor, terceiro maior produtor, maior exportador do mundo. Então, a expansão ela está acontecendo. O país e o produtor, a agroindústria, o agronegócio brasileiro, ele tem respondido a essa necessidade de demanda global. Agora, tem um ponto que é muito importante, e a gente não pode esquecer. Não adianta nada a gente continuar crescendo em produção, crescendo em produtividade, por mais que eu tenha certeza que isso vai acontecer, se a gente não investir de forma organizada e estruturada na infraestrutura e logística. É um ponto crucial. Não dá para movimentar um grão do Mato Grosso para o Porto de Santos, custando praticamente 3 vezes mais caro do que levar do Porto de Santos para um porto na China. E os Estados Unidos, em contrapartida, têm uma logística interna que é até um pouco menos da metade desse custo. Então, se o Brasil é o celeiro do mundo, vai continuar crescendo e tem capacidade para continuar crescendo, porque tem tecnologia, tem agricultura de precisão, planta e produz com responsabilidade socioambiental, tem qualidade, né, tem capacidade de exportação. A gente já consegue ver que a exportação ela passa a se distribuir, buscar outros fluxos, outras saídas para ser cada vez mais competitiva. Definitivamente, a gente precisa acelerar a competitividade interna. Para que essa expansão, essa próxima fase, esse próximo passo, ele cresça em harmonia, ou mais próximo de harmonia. Senão, a gente vai continuar aumentando a produção, com ganhos de produtividade, que é muito bom, mas a gente vai gerar gargalos logísticos e, no final do dia, isso traz ineficiência, a gente perde a oportunidade de mercado e a consequência disso é em preço, né? Então, é importantíssimo que a gente prove que toda essa capacidade de construção e de expansão que a gente tem feito ao longo dos anos, a gente consiga superar também com eficiência a logística interna na execução internacional. Bom, com certeza, tenho que concordar com todos os pontos. Acho que a gente já tem ganho muita produtividade em todos esses anos, né? Se pegar o Mato Grosso, ele já é uma Argentina, já produz o mesmo volume que a Argentina. Isso é ganho de produtividade, né? Então, a gente vai continuar vendo isso. A Embrapa tem feito um trabalho excelente também. A gente tem pesquisa no Brasil. Do nosso lado, lá na Caramuru, a gente origina também soja não transgênica, não GMO, né? E nós temos visto um ganho também na produtividade dessa soja que ficava um pouco atrás. Por quê? Por causa de pesquisa. Então, isso acontece, né? O processo produtivo melhora, a pesquisa vem, e os ganhos produtivos eles acontecem naturalmente, mas eu tenho também que concordar com a questão logística. A gente precisa se preocupar com isso, né? Quanto mais soja tem, quanto mais milho tem, mais precisa escoar. Do lado da Caramuru, o que nós fizemos? A gente começou a desenvolver cada vez mais o arco norte, né? No arco norte, a gente sai com o SPC, que é a proteína de soja concentrada, que nós mandamos para a Noruega. Lá na Noruega alimenta salmão. Então, olha para onde vai tudo isso. E a gente sai para uma rota que hoje, quando a gente compara o nosso custo logístico saindo pelo Porto de Santana para Braque, ao invés de sair por Santos para Braque, a gente está falando de uma redução de custo de 20%. Isso é importantíssimo da precificação. Isso faz com que a gente fique mais competitivo, né, para um farelo que já é de alto valor proteico e é onde a gente tem muito mais valor agregado. Então, realmente, a gente precisa equacionar os dois pontos, né? A produtividade vai vir, mas o gargalo logístico que a gente tem, muita coisa já foi resolvida, mas precisa ainda melhorar a ferrovia, transporte fluvial, né? Todo esse passo que é importante para o Brasil para que a gente se torne mais competitivo, né? Da porteira para fora. Bom, ouvindo aqui meus colegas falarem, né, concordo plenamente com tudo que eles estão dizendo, e eu fiquei lembrando, né, daquele livro A Arte da Guerra. Na Arte da Guerra, a primeira lição que fala lá é conheça a si próprio, né? E nessa situação que nós estamos vivendo de guerras comerciais e outras guerras aí pelo mundo, eu acho que a primeira pergunta que nós brasileiros temos de fazer, nós nos conhecemos, que nós somos um dos melhores produtores de grãos, algodão, ou seja, agrícola do mundo, isso eu tenho certeza, isso é fato. Da porteira para dentro,
Acho difícil alguém competir conosco. Mas será que nós sabemos que hoje nós não temos capacidade estática para os nossos grãos? E se acontecer alguma coisa assim de parar o fluxo por 10 dias? É um caos. E isso é algo que a gente às vezes não está olhando com mais propriedade. O nosso estado de Goiás tem só 40% de capacidade estática pelo volume de grãos que ele produz. Tem produtores transportando grãos para nossos armazéns, rodando 350 quilômetros para chegar lá. Então, esses são itens, talvez até mais básicos. Achei até bem interessante, né, que temos a Luiz Dreyfus, que trabalha toda a parte de exportação, a Caramuru, que já está envolvida no porto. Nós lá, apesar de mais internos, também com problemas logísticos por questões de armazenamento. Né? Não tem armazém suficiente, e isso é algo que nós precisamos investir. Estavam os governadores aqui conversando e falando, e aqui no painel, achei muito bom, gostei bastante, e eles tocaram na ferida. Né? Realmente o Brasil é muito burocrático. Eu vou dar um exemplo prático. Nós, lá na nossa cidade, tivemos de instalar uma subestação de energia para tocar o novo parque industrial que nós ampliamos, e nós gastamos 3 anos com burocracias ambientais, fundiárias, para poder instalar uma linha de 1 único quilômetro de energia. Entenderam? E eles comentaram isso aqui, né? Eles comentaram sobre que, às vezes, o segundo escalão não tem um conhecimento técnico, tem um poder avançado que barra muitas coisas. E isso realmente é um ponto que nós temos de melhorar, para que a gente consiga ter essas infraestruturas melhores, porque de nada adiantará todos nós produzirmos muito mais grãos, porque aí na sua pergunta fala, as margens serão suficientes? Depende. Todo mundo tangenciou essa pergunta aqui, eu ia fazer uma pressão no final. Então, as margens, enquanto nós não tivermos infraestrutura, enquanto o nosso ponto fraco, que eu estou destacando aqui, que é essa questão logística, desde os armazéns até a saída, não for melhor, eu acredito que essas margens vão ser difíceis. Porque agora mesmo nós vivenciamos um momento de prêmios ótimos durante a safra, por conta da guerra. Mas esses prêmios não foram explorados por nós aqui no interior. Porque de lá para cá, todos esses prêmios foram se esvaziando nos nossos custos logísticos. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar bastante. Talvez olhar para si, né, já que o mundo está tão diverso, vamos olhar para dentro de casa e ver o que nós precisamos fazer internamente para nós melhorarmos em termos de infraestrutura e, assim, aproveitar as oportunidades. Porque são muitas oportunidades que estão vindo para o Brasil. O Brasil realmente está tendo um benefício em termos de fluxo em relação a essa guerra mundial, né? Trade war. Mas talvez aqui na ponta, onde o produtor está, ele não esteja absorvendo essas margens que poderiam ser melhores para que nós pudéssemos crescer mais, produzir mais e alimentar mais o mundo. E só para dar um pouco de contexto, então, para todos, porque nós temos feito isso. Cada uma das empresas aqui tem investido em infraestrutura, de certa forma. Falamos mais cedo aqui do Par 14, lá em Paranaguá, que o BTG conseguiu participar, e vocês têm feito os outros investimentos, tá certo? Cada um na sua companhia. Acho que seria legal dar um pouco mais de contexto e nome a cada um desses projetos que vocês têm feito. Bom que você trouxe o Par 14, nós estamos vizinhos lá, né? Estávamos juntos no leilão, ficamos bastante contentes em ter ganho a concessão por mais 35 anos em Paranaguá, com certeza um porto importantíssimo, né? A empresa tem investido em outras alternativas também de escoamento, investimentos no Arco Norte, no Arco Nordeste, Sudeste e Sul do país. Se você for ver, a Dreyfus LDC tem mais de 170 anos de história no mundo, né? No Brasil, mais de 80 anos. E nós estamos aqui hoje, neste momento, escrevendo mais um capítulo dessa história. E a gente espera que continue isso por mais muitos anos, né? Então, o investimento em infraestrutura, ele vai continuar. Hoje, a base de ativos da empresa, que é uma base bastante extensa de ativos ao redor do mundo, no Brasil representa praticamente 1/3 da nossa base de ativos global. É muito relevante, né? Se a gente olhar o quadro de colaboradores da empresa, quase 20 mil pessoas, o Brasil tem quase 50%
no quadro de colaboradores. Então, a aposta é muito grande e a gente sabe que o setor está aqui crescendo e a gente está apostando ao mesmo tempo e vai continuar investindo para poder crescer junto, para poder melhorar a rentabilidade do nosso negócio, principalmente, e com mais rentabilidade a gente poder trazer mais eficiência e fazer com que a safra e as produções continuem crescendo e expandindo no país. Bom, do lado da Caramuru, a Caramuru tem 61 anos e desde o início ela entendeu que sem logística é dificílimo de fazer o trade, né? Então, nós já fizemos vários investimentos. Atualmente, temos um investimento lá autorizado no Porto de Santos, no Terminal 39, é metade nossa, metade da Rumo, onde a gente deve dobrar a capacidade. Hoje tem uma capacidade de exportação lá, de movimentação, desculpa, de farelo em torno de 6 milhões, 7 milhões de toneladas, a gente vai dobrar para os próximos 4 anos, aí já está aprovado, inclusive, né? Também temos um investimento no Arco Norte, junto com a 300, a gente anunciou em conjunto esse investimento há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né, onde a gente vai desenvolver do lado ali de Mirixituba uma rota para subir também, para sair com esse farelo por cima, né, onde a gente vai poder escoar soja, farelo, DDG, bastante importante para a gente também, porque também estamos entrando no etanol de milho, já junto com o pessoal da Biocem, o Gilberto está aqui hoje também, que é um projeto bastante importante para a gente, né, ampliando a nossa gama de biocombustíveis, e lá vamos ter o DDG. Então, aqui na região de Nova Biratã, a gente vai poder escolher a melhor rota para a gente também, e pode ser uma possibilidade de subir por essa rota que nós estamos desenvolvendo. Mas tem que ter logística. Quando o governador Mauro saiu, a gente começou a conversar, e aí eu falei para ele que eu acho que nós, do agro, temos que fazer 2 perguntas para os próximos presidenciáveis, vão ter vários, né? A gente sabe disso, de direita e de esquerda, mas são 2 perguntas simples, que mexem com 20% do PIB brasileiro, 25% do PIB brasileiro. A primeira é, qual é o plano que você tem para melhorar a logística para o agro brasileiro? É a primeira pergunta. Segunda pergunta que nós temos que fazer, como vocês estão planejando industrializar o agro brasileiro? Porque fica aqui, a receita fica aqui, o imposto fica aqui, o emprego fica aqui. Então, são 2 perguntas simples que a gente precisa fazer. E a logística está na primeira pergunta, né? Então, é importantíssimo. Bom, do Grupo Cereal, nós temos como pilar, como eu disse, a diversificação. Então, nesses últimos anos, nós estamos investindo muito nisso, a começar pela ampliação do nosso parque fabril de esmagamento. Nós esmagávamos 2.000 toneladas, hoje são 3.000 toneladas dia. Isso nós startamos o ano passado. Dobramos também nossa fábrica de ração, que também, lá em Goiás, principalmente, o produtor, ao utilizar essas pastagens, né, degradadas para a produção de grãos, ele foi fechando os animais e assim consumindo mais ração animal. E tem toda a sinergia com o nosso negócio, porque é o próprio produto nosso que nós estamos ali misturando, o farelo de soja, o milho, o DDG também. E o grande foco nosso é no armazenamento. O estado de Goiás demanda muita armazenagem e a gente vem já há um bom tempo investindo bastante em armazenagem, crescendo em armazenagem e temos planos para crescer ainda mais nessa capacidade estática para que a gente atenda melhor nossos produtores, como eu disse, produtores que estão viajando por distâncias muito longas para poder entregar seus grãos, porque na onde estão não tem armazéns. Então, nós estamos investindo bastante nisso. Excelente. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Acho que é muito gratificante ouvir como nós, aqui, como companhias brasileiras, temos contribuindo para a liderança do Brasil no agronegócio. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.